Então vamos fazer a nossa base retinha e sem segredos, que você pode usar para fazer cestos, bolsas, sem deixar a base entortar. A gente tá com uma base de courinho, que você pode escolher no tamanho da sua preferência, tá? A base, ela é sempre a mesma, então se for uma base menor, mais estreitinha, não tem problema. A gente vai usar uma agulha 4,5 milímetros ou 4 se você tiver, uma agulha 6 milímetros, e se você tiver o ponto muito apertado, eu sugiro subir a sua base com a 8 milímetros. A gente vai usar nessa aula o fio da Amorino 36 milímetros, essa é a cor doce de leite. Então eu desenrolei um pouco aqui, ele tá no finalzinho, então eu desenrolo dessa forma. E vamos começar a nossa peça usando a agulha 4,5, porque ela cabe certinho aqui no buraco da nossa base, nos buraquinhos aqui, tá vendo? A gente sempre começa pela lateral da base, insiro a minha agulha em algum buraquinho, vou deixar uns 15 centímetros de fio sobrando pro nosso acabamento, insiro e vou fazer pontos baixíssimos por toda a base, em todos os buraquinhos. Como que a gente faz esses pontos baixíssimos? Ai, Tati, eu sei, mas tem uma diquinha. Você vai inserir, puxar o fio e dar uma altura. Esse fio, esse ponto, ele tem que ficar bem frouxinho, tá? Vou inserir, vou dar uma altura e vou passar pelo ponto anterior. Porque se a gente não fizer um ponto frouxinho, essa base ela vai ficar muito apertada e ela vai entortar. Essa é uma das primeiras regrinhas para fazer a base no courinho. Eu insiro a agulha, dou a altura e fecho o meu baixíssimo. Insiro, dou a altura e fecho no ponto anterior, direto, sem laçada. Esse é o nosso ponto baixíssimo. Aqui no canal a gente tem, acho que a primeira aula que eu dei também foi de todos os pontos básicos do crochê. Adiantei um pouco a minha peça e continuo da mesma forma, furinho por furinho, dando a altura e passando direto pelo ponto anterior, tá? Assim, a nossa base não vai ficar muito apertadinha, deixando ela torta. Vou continuar aqui com vocês, fazendo o nosso ponto baixíssimo em todos os buraquinhos, até chegar aqui no final da carreira, ponto por ponto, sem esquecer de dar a altura. Mais um, insiro, dou a altura e laço. Trago o fio para frente, dou a altura e dou a laçada. Este é o ponto baixíssimo. Chegando aqui na nossa quina, eu vou fazer também um ponto, dando a altura e passando pelo anterior. Tô no meu penúltimo ponto e agora, olha só, ela não entortou, porque eu não deixei o ponto apertado. Nesse último ponto, eu vou pegar o fio que vem, que sobrou. Então, eu deixo separado o fio do novelo, pego esse fio que sobrou, insiro a minha agulha lá no buraquinho, pego esse fio, trago aqui pra frente, dou a altura e fecho. Perceberam? Eu vou fazer de novo, tá? Vamos lá. Porque é um acabamento muito legal.
Tô aqui, insiro a agulha no buraquinho, trago o fio para frente, dou a altura e passo. Cheguei no meu último buraco. Então, no meu último furinho, eu deixo separado o fio que vem lá do novelo e vou pegar aquele restinho de fio que eu deixei a mais de propósito para o final da peça. Pego o laço, insiro no ponto anterior e agora eu vou puxar esse fio, vou pegar a minha agulha, vou inserir nessas duas correntinhas aqui do primeiro ponto que a gente fez. Coloco a agulha debaixo dos dois pontos, trago o meu fio lá para fora, passo por debaixo dos dois. Agora eu venho com o mesmo fio e vou pegar só na correntinha de fora, ó, tá vendo? Desse último ponto que a gente fez. E aí a gente faz esse ponto invisível. Para arrematar, eu venho por trás e levo esse fio, esse tantinho de fio que sobrou lá para trás. E assim a gente faz toda a nossa base de pontos baixíssimos sem nenhum corte. A gente não precisa ficar cortando o fio e dando muito acabamento para nossa base, tá? E assim a gente também economiza fio. Vamos dar uma ajeitada aqui na nossa peça e vamos continuar aqui a nossa lateral. Vou continuar com a minha agulha 4,5 porque eu vou precisar inserir no meu furinho aqui, ó. Então, é essa agulha que cabe, tá? Eu venho aqui por fora dos meus pontos baixíssimos, trago o fio, dou uma boa altura até que ele vire, ó, que ele fique frouxo para poder fazer a virada sozinho e faço uma carreira toda em ponto baixo. Ó, esse fio eu não deixo lá fora. Eu trago ele aqui para dentro da minha agulha para eu já ir escondendo esse fio que sobrou, tá? Não esquece de dar a altura, ó, a agulha tá retinha e laço meu fio. Essa carreira é toda em pontos baixos, tá bom? A nossa primeira etapa foi em pontos baixíssimos para dar acabamento para esses furinhos e agora a gente vai fazer a carreira de virada toda em pontos baixos e um ponto baixo bem frouxinho, por isso que eu tenho que dar essa altura no fio para poder fazer meu ponto baixo e virar. Detalhe, minha gente, eu poderia fazer de outra maneira, ó. Eu poderia colocar o meu fio, puxar o meu fio entre os baixíssimos, tá vendo? Pode ser feito assim ou pode ser feito por fora. Eu prefiro fazer por fora porque eu acho que daí a base embaixo não fica tão grossa. Tem gente que gosta de colocar ali entre o ponto baixíssimo para a base ficar mais grossa. Eu particularmente não gosto. E você pode fazer da forma que você achar melhor, tá? Você vai inserir como eu tô fazendo, ó, por fora do ponto baixíssimo, da altura, para fazer a viradinha. Olha como já fica certinho. Se você fizer entre os pontos baixíssimos, aí você tem que dar mais espaço para a base poder virar depois. Ou fazer o fechamento e começar do zero a subida. Eu prefiro assim, tá bom? Do jeito que eu tô ensinando para vocês. Outra hora eu faço uma aula nesse outro modelo. Mas olha como ele já vai virando, como ele já vai subindo retinho, sem entortar a minha base, o que é mais importante. Ninguém quer comprar uma bolsa ou um cesto torto, então a gente tem que cuidar dos detalhes desses acabamentos para deixar uma peça muito bonita, tá? Então, eu vou fazendo, ó, fiz um ponto mais apertadinho, vou desmanchar, tenho que dar subida, não posso esquecer de deixar essa
carreira muito uniforme, sempre da altura da agulha, ó, tá vendo? A agulha fica retinha ali. Você pode se basear nisso para fazer essa subida, dar esse espaço de fio, senão ela vai ficar muito apertada e acaba ficando torta. Vou fazer aqui os meus baixíssimos e encontro vocês daqui a pouquinho, tá bom? Olha só como tá bonita. Tô chegando aqui no final da carreira, faltam uns 3 buraquinhos, ó, os 3 furinhos, dou minha altura, passo, pontos baixos, sempre um ponto por furo, eu não faço aumento na lateral, na quina, porque a gente quer essa bolsa mais fechadinha, uma subida reta, tá bom? Pego um pouquinho de fio ali, dou uma puxadinha no fio para fazer o acabamento, trago esse fio para dentro ali da minha primeira alcinha e a minha base está pronta para começar a subida de qualquer cesto, de qualquer ponto. É nessa hora que você vai trocar de agulha. Ou você vai escolher a número 6 ou a número 8, se o seu ponto for muito apertadinho. Se você estiver começando no crochê, você pode comprar uma número 8. A número 8 foi a primeira agulha que eu comprei quando comecei a fazer o crochê, para não deixar a minha peça, o meu cesto torto. Então foi assim que eu comecei e indico para vocês. Olha só que base reta, ela não está torta, ela não fica assim nem se eu quiser, porque o ponto tá frouxinho, tá certinho na altura. Então, muita paciência nessa hora de fazer essa parte da bolsa do cesto, porque ela é importante para fazer a sua subida retinha e a sua bolsa ficar linda, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Não deixa de seguir e curtir o nosso canal.